Nós vamos falar sobre essa influência de Jezabel. Como combater isso? Quem foi essa Jezabel? Primeiro a gente precisa saber isso aí. Jezabel foi uma mulher casada com um rei chamado Acabe. Essa mulher era estrangeira, era uma mulher fenícia, e só que Acabe foi um homem que não seguiu o conselho de Deus, que Deus falava para não casar com mulheres de uma crença diferente. E ele então desobedeceu a Deus e casou com uma mulher que adorava vários deuses pagãos. E então isso, obviamente, veio consequências sobre a vida dele. E ele acabou sendo influenciado por ela e, inclusive, ele construiu vários altares a esses deuses pagãos que, inclusive, sacrificavam crianças. Ele construiu altar para Baal e outros deuses pagãos. E isso provocou a ira de Deus, isso chateou muito a Deus. E Acabe foi, então, um péssimo rei para a nação de Israel. Tá? A gente vê aí em 1 Reis 21, Deus falando: nunca existiu ninguém como Acabe que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Pressionado por sua mulher Jezabel, ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos como faziam os amorreus. Então ele foi influenciado pela mulher, e essa mulher, Jezabel, é considerada a mulher mais cruel da Bíblia. Ela mandou matar vários profetas de Deus e levou a nação de Israel a várias práticas pagãs. 1 Reis 18:4, a palavra de Deus diz aí: enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Então, ela era uma mulher que mandava matar mesmo. Homens e mulheres de Deus. Então, nós temos aqui, nesse cenário, 3 personagens. Nessa ocasião, o profeta Elias, que era um homem de Deus, era o profeta, confrontando o pecado da nação, do rei, e querendo restaurar a mensagem de arrependimento, porque o povo estava desviado por causa do rei. O povo começou a adorar outros deuses também. E Deus levanta, então, o profeta Elias para confrontar isso. Todo esse mal que vinha acontecendo. E falar sobre esse espírito de religiosidade, a rebelião, então, e restaurar o conceito de amor e justiça. Era isso que o profeta Elias fazia. Então, tinha o personagem, o profeta Elias, o rei Acabe, que era esse rei passivo, onde a autoridade maior não era dele, era de Jezabel. E esse rei era, então, controlado e dominado. E, então, quem decidia mesmo era Jezabel. Então, uma coisa já que a gente aprende, para existir uma Jezabel, precisa ter um Acabe. Precisa ter um homem que não cumpre o papel dele. É o terreno fértil para surgir a mulher empoderada negativamente para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Então, ele tinha somente uma posição de autoridade
mas não tinha poder. Era fraco moralmente, sem valores de Deus, dominado, enfraquecido, manipulado. Só que isso aconteceu lá, mas essa influência permanece em várias áreas, seja na igreja, seja na família ou até numa empresa. A outra figura é a Jezabel, é a força espiritual maligna usada pelo diabo para causar a desordem. Satanás, ele sempre quer causar desordem, seja na família, seja na igreja, seja no trabalho. Deus, ele quer a ordem. Satanás vem com a desordem. Tanto é que no início lá, Deus deu uma ordem para Adão e Eva. Deu liberdade, mas deu um limite, deu uma ordem. Olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, comer o que vocês quiserem. Só não pode esse fruto aqui que não pode. Satanás vem e provoca a desordem, que é o contrário da ordem. E Deus usa a autoridade para pôr ordem. Quando a autoridade ela é usurpada, e Jezabel exatamente ela faz isso, ela usurpa a autoridade, ela tira a autoridade que foi constituída por Deus, porque ela, através da sua influência, ela quer causar a desordem. A maioria acontece com mulher, mas tem homem. Eu já vi homem também com influência de Jezabel. São pessoas carismáticas, dominadoras, religiosas, mostram conhecimento, trabalha sutilmente para influenciar negativamente, e suas práticas dão resultado. Então, o alvo dela é destruir a ordem de autoridade de Deus. Ela sempre vai atacar a autoridade constituída. E ela não se submete à autoridade. Ela usurpa a autoridade e usa os 3 princípios que é bastante comum: controle, manipulação e sedução. Ela quer silenciar a voz profética. Quando nós começamos aqui a igreja, depois de 2019 para cá, buscar mais, Deus tinha falado que a gente tinha que buscar mais os dons, buscar mais o profético na igreja, e até hoje a gente está buscando isso com sabedoria e equilíbrio, mas o Espírito Santo tem nos guiado nesse sentido. E o Espírito Santo já tinha me falado, eu falei para a Claudinha, se prepara, Jezabéis vão se levantar. E dito e feito, e aconteceu. E a gente viu claramente. Por quê? Porque ela quer calar a voz profética. O que é a voz profética? É a mensagem de Deus que está vindo para o povo dele. Então, a Jezabel, ela quer barrar aquilo ali, porque ela sabe que vai ser bom para o povo. E ela quer o contrário. Então, ela vai tentar calar, ela vai confrontar, ela vai tentar barrar, e ela tenta de uma forma sutil, mas quando ela é descoberta, ela fica agressiva. E ela não consegue te matar fisicamente, mas ela quer te matar de outras formas, com calúnia, com difamação, falando mal de você, falando mal da igreja, falando mal da família, falando mal. Olha, falou mal da igreja, está falando de quem? Do pastor da igreja, do pastor responsável, que sou eu e a Claudinha. Alguém falou mal da igreja, está falando de mim e da Claudinha, que somos os líderes da igreja, e também da nossa equipe pastoral, que nós lideramos juntos, sempre conversando tudo.
É como, imagina só, você tem a sua família, alguém falou mal da sua família, você que é o pai, a mãe ali, está falando mal de quem? Hein, gente? De você que é pai e mãe. Falou mal do seu pai, falou mal de você, falou mal do seu irmão, está falando mal de você também. Jezabel, ela faz essa influência que não é um demônio. Por isso, quando a gente fala espírito de Jezabel, é uma influência. Não existe um demônio com esse nome, Jezabel. É uma influência maligna. Porque demônio tem que orar para expulsar. Agora, essa influência está entranhada na pessoa. É uma mistura de orgulho espiritual, porque ela se acha mais espiritual do que os outros. Uma necessidade de reconhecimento muito forte. E isso soma na vida dela, muitas vezes por motivos, por feridas e motivos errados, porque a gente vai servir a Deus por um motivo errado, não vai dar certo, vai dar problema. Vamos supor, eu quero ser pastor só para mandar em pessoas, ou eu quero ser pastor só para ter dinheiro, ou eu quero ser pastor porque eu não consegui nada na vida, eu vou ser pastor. Ou, como diz lá em 2 Pedro 2, os falsos profetas, quer ser pastor para seduzir as mulheres, quer ser pastor para roubar, quer ser pastor para ter poder, são motivações erradas. Claro que não vai dar certo, vai virar um escândalo. Chega uma hora que cai, a Babilônia cai. Deus deixa, depois que eu vi lá um versículo, em Filipenses, Deus falando, acho que capítulo 1, não lembro se é o 15, o 16, por ali. Deus falou que eu ficava muito indignado quando via alguns pastores bem safados, ladrões, mau caráter. Eu ficava tão indignado com isso. Eu falava, Deus, como é que esse homem tem coragem de fazer? Como é que ele... A falta de temor. Aí eu li esse versículo, Deus fala assim, quer por bons motivos ou motivos errados, o que importa é o que o meu nome seja pregado. Deixa comigo que eles eu resolvo depois. E só estou resumindo o texto, que Deus é que vai pegar eles depois. Deus me trouxe uma paz quando eu li esse versículo, porque às vezes a gente quer resolver do nosso jeito, a gente quer falar mal. E Jesus fala, olha, deixa ele aí, ele está pregando o evangelho, vai se converter gente. E até Jezabel prega também, por motivos errados, mas ela prega também. Ela é uma influência, ela tem conhecimento, a pessoa está sobre aquela influência por motivações erradas, mas ela está ali ensinando, tem conhecimento e está levando pessoas para Deus também. Mas chega a hora que o barco dela afunda. Então ela vai querer anular o líder, esgotar o líder, essa voz profética, para o líder não levar pessoas a Cristo e crescimento na vida das pessoas. Ela quer criar divisão, afastar as pessoas de Deus, divisão na igreja, divisão na família. E Jesus fala na igreja de Tiatira, resumindo aqui esse versículo, que eu não vou ler ele todo, mas diz assim, o anjo da igreja em Tiatira, escreva ao anjo da igreja, conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Jezabel profetiza também.
Então, essa igreja que Jesus está falando aqui, uma das 7 igrejas do Apocalipse, que a gente pode trazer também para os dias de hoje, que representa o povo de Deus hoje, a igreja hoje também, diz, olha, naquela igreja tinha amor, tinha fé, tinha ministério, que é o serviço, tinha perseverança, só coisa boa, parece uma igreja perfeita, né? Mas tolera Jezabel. No texto aqui, fala 2 características de Jezabel, que é a idolatria e a imoralidade, e aquela igreja, que não é só isso também, Jezabel traz na sua influência um espírito de religiosidade muito forte, de julgamento às pessoas, de superioridade, de orgulho. Então, mas também tem imoralidade sexual e idolatria. Idolatria de si mesmo. Porque ela se acha o máximo. E aqui Jesus está falando para essa igreja, você tolera Jezabel. Então, por que a gente está ensinando isso aqui? Porque a gente não tolera Jezabel. A nossa oração, porque depois que Jezabel ela é confrontada, ela é descoberta, ou ela vai tentar anular você, ou ela vai sair da igreja, quando ela é descoberta na igreja, só que ela quer levar alguns com ela. Ela quer levar alguns, tá? E ela então começa o processo de calúnia, de difamação. Tinha uma Jezabel aqui, que me caluniou alguns anos atrás. Falou que eu tive um caso com uma mulher no quartel. Lembra disso aí, né, Antônio? E eu fiquei pensando, da onde essa criatura inventou isso? Uma pessoa me falou que ela estava espalhando esse boato. Eu falei, puxa vida, mas logo essa pessoa foi fazer isso comigo. O marido dela se converteu, vivia nos bares, ela pedindo oração, a gente orando, dando aconselhamento para ela, e o marido dela se converteu, virou homem de Deus, queria seguir Jesus agora, largou os bares. Esse é um dos primeiros sinais que o homem está querendo Deus. Ele começa a sentir vontade de ir para casa, encontrar a família, ao invés de ficar jogando conversa fora com os amigos nos bares e gastando dinheiro. Aí essa mulher espalhou essa mentira, e eu fiquei sabendo, eu falei, Claudinha, vamos lá na casa dela, já contei isso aqui para a igreja, vamos lá na casa dela. Chegamos lá, eu falei, poxa, você foi espalhar esse boato, de onde você tirou isso? Que eu tive um caso com uma mulher no quartel. Ah, uma pessoa no Facebook me falou. Eu falei, você acreditou nisso e saiu espalhando para todo mundo? E agora, como é que eu fico? Com uma calúnia. Porque calúnia é assim, é como se você tivesse um monte de pena na mão, chegasse no alto da montanha, vai embora, aquelas peninhas voando. Aí alguém fala assim, agora vai lá tentar pegar. Aquilo espalha rápido. E agora você não sabe quem que ouviu mais, quem que... Mas quando a gente está com a consciência tranquila, né, a gente não teme nada. Aí eu falei para ela, olha, você fez muito errado. Eu quero o nome dessa pessoa. Não posso dar e tal, que não sei o quê. E o marido dela muito chateado, porque ele se converteu. E ele falou, como você foi capaz de fazer isso com um pastor? Uma maldade dessa? E aquilo espalhou, mas ela chorou na hora, me perdoou. Eu falei, está perdoada, você está perdoada.
E eu vim aqui no púlpito e contei para a igreja. Alguns irmãos queriam pegar ela. Eu falei, não, não pega não, deixa que Deus que vai pegar. Não faça isso. Não, pastor, a gente vai lá resolver, que vai acontecer. Não, deixa quieto. Deixa quieto, deixa Deus resolver. E Deus resolveu do jeito que eu fiquei até com pena, meus irmãos. Fiquei até com pena. Falei, Senhor, pesa a mão menos um pouquinho, porque foi muito feio o que aconteceu. Adivinha quem que caiu em adultério? Ela. Ela caiu em adultério. O marido dela, um homem legal, um homem bom, trabalhador. Ela caiu no adultério com um homem que não tinha nada a ver, um velho, sem nenhum preconceito, porque eu já tenho mais de 60 anos. Se apaixonou por aquele velho. Aí o marido veio me falar comigo, pastor, agora que eu me converti, minha mulher ficou doida. E agora, o que eu faço? Ela se arrependeu? Ele, não. Eu falei, então você tem que decidir aí a sua vida, né? Decide o que você... Conclusão, ele divorciou dela. O filho dela caiu nas drogas. É muito triste, eu fiquei triste, muito triste, porque a gente amava essa família. A gente viu essa família chegando na igreja, mas era uma mulher que estava sob uma influência maligna, ela se voltou contra mim de um jeito, e foi capaz de me difamar por causa de uma pessoa que falou para ela. Aí eu fui ver um versículo, eu estava meditando em Provérbios. Onde que está o versículo? Vou achar ele aqui. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Provérbios 19, 5. Eu fiquei muito triste com isso aí. Mas é isso que acontece com Jezabel. Ela quis anular a minha autoridade, né, prejudicar a igreja, porque ela deu lugar ao inimigo, deu lugar à mentira. E eu fiquei pensando, Claudinha, que mulher é essa do quartel que eu tive um caso que eu não sei? Aí ela falou, será que foi a fulana aquela vez que a gente foi ajudar ela? Aí eu lembrei, uma jovem no início da igreja ia ter uma vaga lá no quartel para enfermeira, e ela era enfermeira. E eu falei para ela, entra com o seu currículo lá, que você vai concorrer com as outras. E ela entrou com o currículo. E quando eu vi o currículo dela, era um currículo muito bom, ela ia ter uma pontuação alta, tinha outras concorrentes. E ela foi lá, fez os testes todos de seleção, a parte física, tinha que estar bem fisicamente, tinha prova prática, tinha prova de currículo, tinha tudo, e ela concorrendo lá com as outras enfermeiras. E saiu o resultado, ela não entrou. E eu era o subcomandante do quartel. Acima de mim era só o comandante. Aí eu pensei, que estranho. Falei com o comandante, vou levar todos os processos seletivos para casa, para conferir tudo. Eu e Claudinha ficamos a noite toda conferindo aqueles processos. Pontuação, tudo. Somando todos os pontos dos currículos de todo mundo. E eles fizeram uma trapaça para colocar a comissão de seleção fez uma trapaça para colocar uma outra pessoa que eles queriam. Mas eu estava orando por essa menina. Uma menina dedicada, uma menina que entregou a vida a Cristo,
veio de outra cidade para cá, querendo reconstruir a vida. Me deu um trabalhão, eu e Claudinha conferindo aquilo tudo lá à noite, e a gente descobriu que eles fizeram uma contagem errada para colocar outra pessoa, a equipe, que era um médico, um farmacêutico, um dentista e mais 2 enfermeiras. Aí, reuni todo mundo, falei, olha, levei para o comandante, vocês foram corruptos, vocês fizeram uma injustiça, mas só que ela foi descoberta. Eu passei a noite toda conferindo isso aqui. E por que vocês fizeram isso? E aí choraram. Ai, me perdoe. Ai, Toniel deve lembrar lá dessa época aí, dessa equipe. Levei para o comandante, tá bom, só vou dizer para vocês que agora a casa caiu e quem vai entrar é quem vocês tiraram. E ela entrou e o corrupto saiu. Esse pessoal ficou com muita raiva de mim. E aí, só deve ser essa pessoa. Eu e a Claudinha chegamos a uma conclusão, acho que foi por isso, porque a gente fez a justiça de Deus. Meu irmão, quando você está debaixo da justiça de Deus e da integridade do caráter, você não precisa ter medo de nada. E a jovem entrou lá e ficou vários anos lá. O Toniel deve lembrar quem é, né? Vários anos lá no posto médico. E fez um excelente trabalho lá. A corrupção não pode imperar. Amém? Amém. A corrupção não pode imperar. Agora, esse pessoal ficou com raiva de mim. Porque eu fiz a justiça de Deus acontecer ali. E eu não tenho medo deles. Agora, eles vão usar a palavra, a calúnia, a mentira, a difamação contra você. Satanás vai querer te difamar, né, de todo jeito. Mas, quando você tem uma vida de integridade, você pode descansar, você não precisa ter medo, porque a Bíblia diz, aquele que anda em integridade, ele anda seguro, e você não precisa ter medo de nada. Pode inventar o que quiser. Pode inventar o que quiser. E eu falei aqui no culto, eu desafio qualquer um, desafio qualquer demônio, qualquer pessoa, a vir aqui e falar que eu adulterei um dia. Não existe isso. Aí a Jezabel cai com a verdade de Deus. Então, olha o que ela fez aqui. Ela era tão louca, essa mulher. É o que acontece, as injustiças por aí. Pessoas íntegras são prejudicadas. Por isso que um país governado com o espírito de Jezabel, a corrupção impera. A mentira, a injustiça impera. Tinha um homem chamado Nabote, ele tinha uma vinha, uma terra, uma fazenda, próximo ao palácio de Acabe. E um dia, Acabe acordou e decidiu, eu quero a vinha de Nabote, vou lá comprar a vinha dele. Chegou lá, Nabote, quanto custa essa vinha? Eu quero ela para mim. E ele falou, rei, eu não posso vender, isso foi herança do meu pai. Na cultura judaica, você se desfazer de uma herança é uma desonra. Ele falou, rei, eu não posso, isso aqui é herança dos meus pais, eu vou passar para os meus filhos, para o filho dos meus filhos. E o rei, diz o texto, que ele foi para casa, porque ele ganhou um não do Nabote, que era um homem de Deus, íntegro, correto, bom. Ele ganhou um não, aí ele foi para casa chorar. Ficou lá, deitado, resmungando, né? Diz o texto aqui, que ele ficou aborrecido, indignado, porque Nabote negou vender a fazenda para ele, a vinha, deitou na cama, virou o rosto para a parede e fez greve de fome.
Que homem é esse, gente? Um rei? Porque o rei mimado, tem homem que é mimado, tem que fazer tudo, toda a vontade dele. Senão ele fica uma semana bicudo, sem falar. É o espírito de Acabe, né? Tem que ser tudo o jeito dele, porque senão ele vai chorar, vai ficar sem comer, vai virar para o lado e não vai falar para ninguém. Dá um castigo na mulher de uma semana sem falar, de mal, está de mal. Você já viu isso em algum lugar? Espero que não seja na sua casa. Aí, diante dessa frustração do rei, entra em cena a Jezabel. Ela vai fazer alguma coisa, porque ela não pode ver o maridinho mimado dela sem comer, aborrecido. Então, o que ela faz? Disse Jezabel, 1 Reis 21, 7, está aí, ó. É assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote. Eu, Jezabel, você não conseguiu, mas eu vou conseguir. Ela usurpa a autoridade, ela se coloca acima. Isso acontece na família. E aí, o que ela fez? Ela pegou a autoridade do rei, escreveu cartas para todo o governo, todos os nobres, todos aqueles que estavam em função de liderança no governo, decretou um jejum. Por que ela decretou o jejum? Porque a Jezabel, ela quer parecer que é espiritual, você está entendendo? Você olha para ela, ela parece que é a pessoa mais espiritual do mundo, mas quem tem discernimento de espírito, bate o olho, sabe que aquilo é fachada. Porque quem tem o discernimento de espírito, consegue enxergar aquilo que os outros não enxergam. Então, ela escreve, diz o texto aqui, ó. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Ela mandou fazer um jejum, que é para parecer espiritual, faz uma calúnia contra o homem bom, um homem de Deus, e Nabote, então, é morto apedrejado. E ela, então, toma posse da terra de Nabote. Naquela hora, o profeta Elias, Deus ficou muito indignado, Deus usa o profeta Elias e ele profetiza a morte de Acabe e Jezabel e diz, inclusive, como eles iam morrer. Diz que Jezabel ia morrer sendo comida por cães, e aconteceu exatamente isso no final. Então, o que acontece aqui? Ela assume a questão em nome de Acabe, porque Acabe foi omisso. Acabe foi um homem fraco emocionalmente, sem valores de Deus, o outro estava quieto lá na terra dele, ele foi lá querer tomar a terra do outro, ganancioso, um rei preocupado em tomar a terra de uma pessoa. Ele tinha que estar preocupado com a nação, com outros problemas, e ele estava preocupado com aquilo que não devia estar. Desobediente a Deus, omisso, fácil de se manipular, mimado, fraqueza moral e emocional. Na família, trazendo para a família, é isso que muitas vezes acontece.
a Jezabel toma a frente, porque o homem, muitas vezes, está deixando a desejar. Por que que Jezabel tomou a frente? Porque ele foi errado. Ele tomou decisões erradas. Quis ter o que não era para ter. Depois, como ele era mimado, era fraco emocionalmente, ficou sem comer porque foi contrariado. Então, uma série de decisões erradas, que é o terreno fértil para Jezabel aparecer. E Jezabel, então, ela cometeu aqueles crimes, né? E na família, quando há uma influência de Jezabel, a mulher, muitas vezes, faz até o marido pensar que é ele que manda, mas não é. Ela deixa ele mandar algumas coisas, mas não é. E até elogia ele, mas é ela que controla e manipula. A sua vontade tem que ser sempre feita. Normalmente, esses homens Acabe são adultos infantilizados, homens que não cresceram, não amadureceram, homens fracos e inseguros, homens que basta dar um videogame para ele e está tudo certo. É o homem Peter Pan, um adulto infantilizado, que não cresceu, que a mulher fica insegura com ele, aí ela toma a frente porque não confia nele. Olha o problema. Gera insegurança na mulher. Uma das coisas que a esposa mais procura, a mulher mais procura no homem, é segurança. Quem já viu aquela mulher bonitona e olha para o lado, aquele homem feio que dói? Quem já viu isso aí? Aí você pensa assim, pô, esse cara deve ter muito dinheiro, gente. E o cara não tem tanto dinheiro assim. Qual é a explicação? Primeiro, deve ser um bom homem, trabalhador, se relaciona bem com as pessoas e tem caráter, porque mulher não tolera homem sem caráter. Pode ser lindo que for, estou falando da mulher de Deus, tá? Mulher de caráter, não tolera. Mas o cara gera uma segurança para ela, segurança emocional, segurança, aquela pessoa que ela pode confiar. Aí ela põe numa balança. Ah, é feinho, mas tem tanta coisa boa. Ele nunca vai me trair. Ele me honra. Ele abençoa a minha vida. Eu me sinto segura perto dele. Ela põe numa balança, não, ele tem muitas outras qualidades que supera todas as outras. É igual a mulher virtuosa. Em Provérbios 31, não fala que aquela mulher era linda, 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 não. Aliás, fala que a formosura dela estava em ser uma mulher temente a Deus. Então, isso é algo muito sério, que ataca as famílias e precisa ter um arrependimento, sabe? Um quebrantamento, a pessoa se identificar, eu sou esse homem omisso. Isso não é demérito nenhum, não, porque, como eu falei, todos nós, homens, em algum nível a gente tem um pouco de Acabe, porque o homem não quer ter muito trabalho, isso é do homem. Se ele percebeu que a mulher faz bem alguma coisa, ele vai deixar ela fazer. Ele fica lá descansando no sofá. Entendeu? É melhor, só no controle lá, né? A mulher está fazendo, a mulher está ensinando o filho, a mulher está corrigindo, a mulher é mais amorosa para disciplinar, deixa ela fazer, não, nem se mete nisso. Aí o homem vai se acomodando. E a mulher vai treinando esse homem assim. Tem um vazamento lá na parede, ela que corre atrás, né?
ela que tem que correr atrás de tudo, ela tem que resolver tudo, e ela que vai na escola, na reunião, e ela que faz tudo na casa, ela que põe ordem em tudo, e o homem só põe o dinheiro. Só que tem um detalhe, os filhos estão vendo tudo isso. Aí tem um filho menino na jogada que cresce vendo isso. Caramba, só dá mamãe. Só dá mamãe. Mamãe, ser mulher é legal. Ser mulher, a minha mãe está comigo em todo lugar. A minha mãe vai na escola. A minha mãe brinca comigo. A minha mãe faz tudo e é ela que manda e é ela que decide tudo. Isso é muito perigoso para um menino. Porque isso altera a identidade masculina dele, sem ele sentir. Não é que ele vai querer ser mulher, não. Eu vou escolher ser mulher. Não, não é isso. É algo que fere ele lá dentro, sem ele sentir, a nível inconsciente dele, na identidade masculina dele. E ele, sem sentir, daqui a pouco ele acha que é tudo mais legal ser coisa de mulher. E ele não sabe explicar por quê. Ele não sabe. Ah, você quer ser gay? Não. Ninguém nasce querendo ser gay, as pessoas, elas começam, muitos até na idade na adolescência, de jovem, porque tiveram outras experiências sexuais, partem para esse lado, mas eu estou falando daquela criança pequenininha, que não entende nada de sexo, que não sabe nada disso, que começa a gostar de coisas de meninas. Não que eu estou querendo dizer que toda a explicação está em função de uma mulher dominadora, de uma mulher manipuladora, que quer controlar tudo. É uma das explicações. Tá? Quando vai se estudar o comportamento nessa área da homossexualidade, uma das explicações são mães dominadoras, controladoras, mandonas, sargentas dentro de casa. Sobre uma influência maligna de Jezabel, mas por quê? Porque tem um Acabe do outro lado. Tem um Acabe do outro lado que toma decisões erradas, como, por exemplo, falta de integridade, que é a vinha do outro, que é a vinha de Nabote. Não é comprometido com Deus, não é um exemplo espiritual para os seus filhos. A mãe é que está puxando tudo, a mãe é que leva para a igreja, a mãe que ensina momento com Deus, é a mãe que faz tudo, é a mãe que... O pai é neutro, omisso espiritualmente, nunca reúne a família para orar, não conversa sobre Deus com os filhos, não aconselha, não estimula um culto doméstico ali, vamos fazer um louvor para Deus aqui, criança, vamos brincar um pouco aqui, vamos falar com Deus, fazendo um momento legal, ensinando a palavra com as crianças. É sempre a mãe, sempre a mãe, sempre a mãe fazendo tudo. Como que esse menino vai crescer num ambiente assim? Onde o pai é completamente omisso, passivo e permissivo. Não estimula o menino a querer ser homem. Não estimula o menino a olhar para o pai e falar assim, eu quero ser igual ao meu pai. Nas coisas boas. É o terreno fértil para surgir o espírito, essa influência de Jezabel. Então precisa ter um arrependimento, porque os dois estão errados. Qual a grande chave para resolver isso? É atacar primeiro o espírito de Acabe. Para destruir Jezabel, derrotar Jezabel, tem que derrotar Acabe primeiro, porque Acabe é o que dá a permissão para ela existir. Então, a gente vê que a gente viu que ela decretou um jejum, que ela é uma falsa religiosidade, né? Na igreja também ela age assim, ela aparenta ser espiritual,
tem revelação, né? Tem um orgulho espiritual, sempre quer liderar na igreja, quer influenciar, sempre às escondidas, não gosta de se submeter à liderança da igreja, então ela cria um ministério paralelo para ela. Eu já conheço, é o espírito de Jezabel operando. Ela não quer ninguém mandando nela. Ela quer estar na igreja, usufruindo, mas ela cria um ministério só para ela liderar e não prestar conta para ninguém. E ali ela começa a influenciar. E quando alguém fica doente, ela vai visitar e ela fala assim, um exemplo: o pastor veio te visitar? Puxa, o pastor não veio te visitar, né? Tanta gente na igreja, mas não tem problema, eu estou aqui para te visitar. Você percebeu a sutileza, como Jezabel opera? Afinal, pastor, tem tanta gente para se preocupar, uma igreja tão grande, mas não tem problema, eu estou aqui para visitar você, como se eu tivesse capacidade para visitar 5.000 pessoas. Por isso que nós somos em 13 pastores, temos vários líderes de ministérios, vários líderes de grupo. Eu não consigo visitar todo mundo, não consigo. Uma vez uma irmã me procurou, pastor, nova na igreja, quis falar comigo, eu perguntei, por que você está saindo da igreja? Porque o meu pastor não quis tomar café comigo. Eu falei, você acha que eu vou conseguir tomar café contigo? Vou ali pegar um na máquina do café para você. Toma. Não fiz isso não, mas eu pensei em fazer, não, ela vai se ofender. Eu falei, olha, mas aqui na igreja eu vou explicar para você, você não vai sentir vontade de tomar café comigo. Ah, não? Por quê? Porque você vai para um GA. Toda semana você vai se sentir amada, acolhida, vão orar por você, e onde tiver uma pessoa da igreja, um líder nosso, eu estarei lá com você, me representando, eles estão me representando. Se alguém for na sua casa te visitar, um líder de grupo, um líder de ministério, ou um irmão qualquer, é como se eu estivesse te visitando, nós somos uma família. Não existe ninguém mais importante, um é mais importante que o outro, não. Só que eu nunca mais vi ela na igreja. Nunca mais vi. E ela não foi para o GA e sumiu. Porque, na verdade, não é o pastor que alimenta as pessoas, é Jesus. Amém? A pessoa que está bem com Deus, ela não vai depender dos outros para a sua fé. Ela chega na igreja assim, o que eu posso fazer aqui para abençoar esse lugar? A pessoa ainda que está imatura com Deus, ela chega na igreja pensando assim, o que eu posso receber daqui? O que vão fazer para mim? A pessoa que entregou o seu coração a Jesus e está apaixonada por Jesus, ela chega na igreja e ela quer se conectar, ela quer servir, ela quer fazer o bem para as pessoas, ela quer abençoar a vida dos outros. Jezabel, essa influência, ela critica sutilmente a liderança e lança o veneno. Ela lança o veneno. E quem que ela pega? Pessoas novas convertidas, fracas emocionalmente, codependentes. Ela conecta a pessoa a ela, ao invés de conectar a Deus. Esse é um espírito, é o espírito de sedução. Controle, manipulação e sedução. Ela seduz a pessoa com um feitiço, tem um feitiço. Eu já tive que ver gente enfeitiçada aqui. Mas Jesus entrou na vida da pessoa e abriu os olhos da pessoa. E a pessoa falou para mim, pastor, eu estava enfeitiçada por tal pessoa.
que saiu e foi embora, porque lança um feitiço e seduz a pessoa, e vai contaminando a pessoa até sair da igreja. Se você chama uma pessoa dessa para vigília, para oração, ela não vai, porque ela quer independência, ela quer ter o ministério dela só para ela influenciar, ela quer ser independente, para poder seduzir. Uma técnica que ela usa, elogios. Ataca essas pessoas mais frágeis emocionalmente e começa a elogiar, adular, inflar o ego da pessoa. É como se fosse uma cantada. É a mesma técnica que o pedófilo usa. O pedófilo, ele agrada a criança inocente, ele dá um brinquedinho, ele dá um docinho, daqui a pouco a criança está ali, coitada, inocente. Essa influência de Jezabel faz isso. Ataca pessoas puras e inocentes, porque são inocentes ainda. Acha que na igreja todo mundo é santo. Eu sempre ensinei na igreja aqui, não faça serviço com ninguém sem um contrato, estabelecendo um serviço, forma de pagamento, prazo, tudo. A gente já cansou de ensinar isso. De vez em quando aparece um caso, leva para um pastor nosso, ou um líder de grupo, alguém que prestou o serviço mal feito, ou não terminou o serviço, aí a gente pergunta, cadê o contrato? Não tem. Meu irmão, mas como você faz um serviço desse e não tem um contrato? Ah, porque ele é da igreja, e eu pensei que ele fosse uma pessoa legal. Na igreja, chega gente de todo tipo que está sendo transformada. Todo mundo está sendo transformado. Tá bom? Então, aprenda isso, aprenda isso. E tem os infiltrados que não se converteram ainda, que não são filhos de Deus. São mais filhos do capeta do que de Deus. Está ali, Jesus falou, deixa eles juntos, não tira eles não, eu é que vou separar o joio do trigo. Porque a nossa esperança é que ele se converta lá no GA, ele vai para o GA também, ele está cansado de vir no culto, e ele vai assistindo, canta um louvor, de repente o homem é tocado e se converte, aí é transformado de joio para trigo, num culto. Olha que coisa linda. Deus pode fazer isso, é um milagre que Deus faz. Mas na igreja, Jesus falou que tem o trigo e tem o joio junto. E o joio está crescendo junto. Se você for arrancar o joio, Jesus fala que você pode arrancar o trigo junto. É Ele que vai fazer a colheita na hora e vai separar. Então, meu irmão, essa influência de Jezabel, ela é sedutora, ela vai elogiar, ela vai inflar o seu ego, ela vai colocar você nas alturas. Por isso que Provérbios 29:5 diz, quem bajula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Gente bajuladora, gente que você está vendo que está um elogio exagerado, uma coisa que você percebe que não é de coração, que não é verdade. Cuidado. Cuidado com isso. Como eu já falei, ela levanta falso testemunho e mentira para conseguir o que ela quer. Eu já li esse versículo, Provérbios 19:5, está aí, só para você lembrar dele. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Está aí, Deus falando. Então, para a gente encerrar aqui, qual é o espírito, qual o perfil do espírito de Jezabel? Espírito dominador, autoritário, busca títulos e posições, quer títulos, quer cargos, quer ser o centro
das atenções, tem um ódio mortal pela voz profética, quer criar divisão, age por manipulação e controle, tem os seus esquemas, sabe jogar bem com as pessoas, é inteligente, explora fraquezas de líderes, levanta falso testemunho de líderes, tem um poder de sedução e encantamento, que é o mesmo da feitiçaria. Algumas pessoas daqui da igreja escaparam e depois testemunharam para mim. O grande propósito é dividir a obra de Deus, dividir a igreja e acabar com a igreja. Esse é o propósito. Satanás usa aquela pessoa para isso. E também com a família. Qual é o grande propósito final? É acabar com a família, destruir o casamento, afetar a geração futura com filhos emocionalmente fracos. Porque o que forma filhos emocionalmente saudáveis? É criação, pai e mãe ali. Foi por isso que Deus criou a família. Não estou querendo dizer que todos que foram criados por uma mãe, de repente viúva, ou porque divorciou, teve que cuidar com aquele filho, vai ter problema com aquele filho. Não é isso. Eu estou falando baseado numa média em conclusões já feitas por estudos. A família junto, ali, com respeito, com amor, com a presença de Deus, vai produzir filhos equilibrados. Como essa influência pode entrar na vida de uma pessoa? Isso é importante também você saber. Pecado, falta de santidade, religiosidade. Eu falei até domingo no culto, uma mulher nos acusou, não, essa igreja não é da palavra, uma pessoa da igreja, essa igreja não é da palavra, vocês levantaram uma bandeira no culto. Espera aí, a igreja não é da palavra porque a gente pegou uma bandeira no culto, mas a Bíblia fala para levantar estandartes para Deus. Moisés fez isso, o salmista fez isso. Não, mas isso é coisa do mundo. Não, é porque ela não está acostumada. Não é porque ela não viu isso na igreja que ela veio, que seja errado. O nome disso é religiosidade, é quando você é criado num sistema de crença, achando que só aquilo que você viu é certo. Por isso que Jesus revolucionou, porque Jesus ele veio com um código de ética, moral, totalmente diferente dos judeus daquela época. Amar quem te faz o mal, oferecer a face, orar por quem te persegue. Os caras ficaram malucos quando ouviram isso. Combater o mal com o bem. Antes era bateu, levou. Olho por olho, dente por dente. Jesus vem, oferece a face, a outra face. Nunca viram isso, acharam que era errado. Tem gente que foi criada em igreja assim, a pessoa pecou, engravidou antes de casar. Bota a pessoa lá na frente. Eu vi isso, irmão, acontecendo. Bota a pessoa lá na frente. Descasca a pessoa. E depois expulsa a pessoa da igreja. Que igreja é essa? Que loucura é essa? Deus só manda disciplinar publicamente o pastor, os pastores. Está lá em 2 Timóteo. Pastor pisou na bola, tem que botar aqui na frente, para todo mundo e pedir perdão,
É assim, pastor é assim. Agora, os irmãos não. Vamos resolver lá no grupo pequeno, vamos ajudar ele, você se arrependeu, glória a Deus, vai lá reparar seu erro. Jesus se arrependeu, Jesus já te perdoou, a igreja vai te ajudar a se recuperar, vamos lá, estamos contigo. Agora o religioso fica maluco com isso, porque na cabeça dele, quem está lendo aí o Cultura da Honra? Levanta o braço, olha aí. O religioso, se lê um livro desse, ele infarta, ele cai estribuchando no chão. Teve gente que saiu da igreja por causa desse livro, que é Jesus puro o livro, é amor puro. Não, porque veja bem, tem que ter punição, a pessoa tem que sofrer, a pessoa... Sim, Jesus falou para a mulher adúltera, você está perdoada, vá e não peques mais. Aí a pessoa falou, não é possível, vocês estão fora da palavra, saiu da igreja. Uma pessoa se converteu aqui há anos. Sabe o que é isso? Religiosidade. E a nossa oração aqui, meu irmão, é que a gente não dê lugar a esse espírito de religiosidade, que sufoca as pessoas, elas não crescem com Deus, elas se tornam pessoas julgadoras, adoecidas emocionalmente, espiritualmente, não provam do amor nem da graça de Deus. Não deixe esse espírito agir na sua vida. Se você tiver com algum sentimento assim, peça ajuda, ore, jejue, clama a Deus, Senhor, tira isso da minha vida. Agora, o livro, o autor, a gente não é obrigado a concordar 100% com tudo que ele colocou lá, não. Eu falei isso no grupo lá. É um ser humano que está escrevendo, de repente ele coloca alguma coisa lá que você não concorda. É a opinião dele. A Bíblia diz, examine tudo e retenha o que for bom. Agora, a palavra de Deus vale, você concordando ou não, não interessa a tua opinião, nem a minha. Porque a palavra de Deus é a Bíblia. É Deus que manda, né? É igual o cabeça na família. Deus fala que é o marido e ponto final. Você pode espernear, você pode chorar, mulher, você pode bater com a cabeça na parede, fazer jejum, oração, para Deus mudar isso, não muda. Uma vez eu dei uma palavra aqui no encontro de casais, estou indo lá resolver um negócio, depois da palavra a mulher me pega pelo braço, pastor, eu não concordo com isso que você falou. Eu falei, mas não foi eu que falei, foi Deus. E o marido dela quase se enfiando nas cadeiras. Eu falei, minha irmã, não era da nossa igreja aqui, não foi eu que inventei isso, não. Foi Deus. Fala com ele aí que eu não tenho nada com isso. Saí embora, fui embora. Aí o marido dela, assim, sem graça, não sabia onde enfiava a cara. Precisa dizer que era uma Jezabel que estava sentada ali? E o Acabe, coitado, ali, sofrendo. Sabe o que acontece com muitos Acabes desses? Adultério. Vários Acabes caem em adultério. A mulher força o cara. Também ele tem culpa, claro, mas é tanta desonra, tanto desrespeito, que o cara perde, a mulher perde a graça para ele. Pode ser a mais linda que for. Perdeu a graça, perde o desejo sexual. Aí o cara acaba caindo no adultério, se arrebenta todo, porque a Bíblia diz, Provérbios 6,32, aquele que adultera não tem juízo, destrói a sua própria vida, provocará vergonha e danos à sua própria vida. Aí ele começa a arrebentar a vida dele, arrebenta da família toda. Essa influência pode entrar por religiosidade, pecado, orgulho, coração endurecido, não há arrependimento.
e o espírito maligno vem, toma conta, a pessoa começa a se achar superior, estudou um pouquinho mais, ela já acha que está sabendo mais do que todo mundo. Aí ela já começa a querer achar que sabe mais do que os líderes, do que os pastores. E ela já quer mandar, ela quer dar ordem, ela não concorda. E o que precisa fazer? Como resolver isso? Precisa se arrepender. Mas, já de antemão, eu aviso que Jezabel é difícil de se arrepender. O orgulho é muito forte. Apocalipse 12, 21, Jesus fala para essa Jezabel, essa mulher de Tiatira, da igreja de Tiatira, ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer se arrepender. E Jesus fala lá, ela está com os dias contados. Agora, quem alimenta esse espírito? Acabe. Como que a gente confronta esse espírito? Quebrantamento, oração, jejum, arrependimento. Aqui a gente já confrontou várias Jezabéis na igreja, nesses 20 anos, e vários Acabes também. Quando você confronta a Jezabel, ela se volta contra você. Isso é normal. Mas a nossa missão é confrontar em amor, em respeito e entregar para Deus. Mas ela vai querer impor a vontade dela. É como num relacionamento conjugal. Então, o que precisa ser feito? Para matar essa Jezabel, precisa acabar com Acabe. Então, acabe com Acabe. Acabe com Acabe. Entenderam aí, né? Tem que acabar com Acabe. O Acabe tem que se arrepender primeiro. E ele tem que entender, eu estou sendo um homem omisso, passivo. Isso não quer dizer que você agora vai ser o chefão, o mandatário, o autoritário, tem que fazer tudo como eu quero. Não, não é isso. Você vai ser mais servo, você vai ser mais amoroso, você vai buscar mais a Deus, você vai orar e jejuar, você vai participar mais da família, ser mais comprometido, ajudar mais, ser homem de Deus, dando a direção, protegendo a sua casa, a sua família, orando todo dia pela sua família. Não é esse cara que agora o Acabe foi embora. Mulher, prepare-se. Chegou o Capitão América. Agora quem manda sou eu, é tudo do meu jeito, o Acabe morreu. O pastor que falou isso lá. Ainda bota a culpa em mim ainda. Não é isso, meu irmão. É o contrário. Você vai fazer o contrário do que você está fazendo. Ser líder espiritual na sua casa. Por que a mulher tem que ser sempre a sacerdote? Por que a mulher tem que ser a mais comprometida? Por que a mulher tem que ser aquela que ora mais, aquela que faz mais ministério? Você pega a lista de ministério na igreja, a maioria é mulher, cadê os homens? As mulheres são mais comprometidas. A gente anda o Brasil todo aí, eu tenho contato com vários outros pastores, é a mesma coisa no Brasil todo. Não sei em outros países, mas me parece também que é bem parecido. O que acontece com os homens? Eles ficam como coadjuvante. Deus está te chamando a um protagonismo na sua casa, meu irmão. É fazer a sua parte como homem de Deus. Se você não tem Cristo ainda na sua vida, sai daqui com Jesus no seu coração e faz um propósito de levar a sua vida com Deus a sério e, a partir de hoje, falar, não, eu quero mudar. Eu não vou ser mais esse homem fraco como Acabe, mimado, sem comprometimento com Deus. Eu sou parte do reino de Deus, eu vou dar a minha contribuição no reino de Deus, vou ser bênção para a minha família, vou estimular os meus filhos a buscarem a Deus, eles vão olhar para mim como exemplo, e você vai mandar o Acabe embora.
E você vai ser aquele homem mais comprometido dentro de casa, com Deus, com a sua família, com seus filhos. Todos. Amém? E você, mulher, você vai confiar nesse homem. Ah, mas ele eu tenho que tomar a frente, eu tenho que fazer tudo por ele, eu tenho que decidir tudo por ele. Não aguento mais isso. Deixa ele decidir algumas coisas. Ah, mas se ele decidir, a casa cai. Deixa a casa cair. Deixa a casa cair, que ele vai pensar, ele vai refletir. Não, pastor, mas você não tem noção da coisa. Se eu deixar ele, ele faz cada loucura. Sim, mas foi você que escolheu esse marido. Alguém colocou uma arma na sua cabeça para casar com ele? A escolha é sua. Agora você vai depender de Deus. Ah, eu quero divorciar. Não, ele não adulterou. Se ele adulterar, Mateus 19 fala que você está livre para casar. Tem mulher que fica torcendo para o marido adulterar. Ô, Senhor, manda uma Jezabel para ele. Seja bem bonita para eu me livrar desse homem. Minha irmã, estou falando sério, eu já vi isso acontecer. Pessoa quer se livrar tanto do problema que ela fica torcendo, porque ela é uma mulher de Deus e ela não quer, ela fica torcendo para o marido cair. Ela que tem que cair de joelho, de madrugada, orar lá, jejuar e clamar: Senhor, faz um milagre na minha família, Senhor. Faz um milagre, faz um milagre. Quando ele te procurar, olhar para o lado, não vai te ver na cama. Cadê a mulher? Você está ali de joelho no chão, clamando. E ele vai ver aquilo. Espero que ele seja tocado. E o Espírito Santo toca. Então, meu irmão, é batalha. É batalha. As duas instituições que Deus criou, a família e a igreja. Essa Jezabel vai querer atacar, mas ataca também trabalho, empresa, tudo que é lugar. Essa influência é para destruir, dividir, usurpar a autoridade. Então, para a gente encerrar aqui, vamos ficar de pé. Vamos renunciar a esse espírito, essa influência, e nós vamos encerrar, vamos fazer uma oração. O pessoal do louvor já pode ir subindo. Eu vou fazer uma pergunta primeiro para os homens, porque tem que desarmar o Acabe primeiro. Fala para um homem que está do seu lado. Você é homem, fala para outro homem. Olha bem no olho dele. Acabe com Acabe. Todos nós temos algum nível de Acabe. Todos nós temos. Não adianta, não, eu sou o cara, não. Algum nível acabiano você tem. E mulher, algum nível jezabélico você tem também. Pode ter certeza. Não vai dizer que você já não teve vontade de pegar pelo teu marido pelo pescoço, bater nele, né? Senhor, como o Senhor me mandou isso, Senhor? Não é? Eu sei disso. Todos nós temos algum nível, por isso que ninguém é melhor do que ninguém aqui. O que tem aqui são pessoas um pouco mais experientes um com o outro. E com o tempo a gente vai aprendendo, vai ganhando paulada, vai orando, vai crescendo, vai buscando a Deus, com todos os defeitos, e a gente vai aprendendo mais e querendo agradar a Deus, e a gente vai amadurecendo. Mas a gente é tudo parecido. Jesus fala que as nossas aflições são as mesmas. Então, de repente, você pensa aí: eu me identifiquei com esse Acabe aí. Eu me identifiquei com essa Jezabel. Isso não é o fim do mundo, não. Dá para recomeçar
dá para buscar agora se arrepender de verdade, buscar um arrependimento. Arrependimento é uma das coisas mais importantes na vida do Filho de Deus. Porque a gente vai errar sempre em algum momento. Agora, o arrependimento te traz a comunhão com Deus, te leva à comunhão de Deus. Então, vamos falar com os homens primeiro aqui. Você, cada homem aqui, seja sincero e seja humilde. Você identificou na sua vida algum comportamento de Acabe? Levanta o braço. Olha aí. Glória a Deus pela sua vida, pela sua humildade. Então, nós vamos orar aqui. Vou orar só com os homens, vocês repetem comigo, tá bom? O que você concordar nessa oração, você repete. O que você não concordar, você fica quieto. Não precisa falar. Pai, eu te peço perdão. Tem homem aí? Acho que uns 100 homens levantaram a mão e um ou dois falaram. Vou repetir aqui, porque o nosso processador é um pouco mais lento, entendeu? Vocês vão ver depois como das mulheres é diferente, mas o processador do homem, ele está raciocinando. Será que eu sou Acabe? Será que eu não sou? Será que eu tenho alguma coisa? Será que eu falo isso aqui? É assim que a gente é. Aí a mulher tem que ter paciência. Tá bom? Mas vamos ser curados aí dessa influência de Acabe em nome de Jesus. Vamos lá. Pai, eu te peço perdão e renuncie a essa influência maligna de Acabe. Eu me arrependo e confesso a Ti o meu pecado de omissão, de passividade, de pouco compromisso com Deus, de desobediência, religiosidade, fraqueza espiritual e emocional. Eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus e a partir de hoje o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e da minha família, porque eu fui perdoado e lavado pelo sangue de Jesus. Abençoa a minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Obrigado, Deus. Repita comigo assim: Acabe está morto. Ele não existe mais. Amém. As mulheres agora. As mulheres. Pai, eu te peço perdão e renuncio a qualquer influência maligna de Jezabel. Eu me arrependo e confesso a Ti o meu pecado de desobediência a Deus, de rebeldia, de usurpação de autoridade, de manipulação, de controle e desordem. Eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus e a partir de hoje o inimigo não tem mais poder sobre a minha vida e sobre a minha família, porque eu fui perdoada e lavada pelo sangue de Jesus. Abençoa a minha vida e da minha família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora declara assim: Jezabel, você está morta. Você não existe mais na minha vida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora tem que perseverar, porque ela vai querer voltar amanhã. E quando entrar no carro, talvez ali. Você entendeu como é que funciona? Colocou o pé para o lado de fora, ela começa a querer entrar em ação.
Aí você, não, vou segurar a boca, vou me dominar. Espírito Santo, fruto do Espírito, domínio próprio. Pessoa se dominar, ação de Deus na vida da pessoa, significa que ela se domina, ela não fala tudo que ela quer falar. Não, porque eu sou autêntico, eu falo tudo que me dá vontade. Não, você é tolo. Você não é autêntico. Você pode ser até autêntico, mas você está sendo tolo. Então, você vai se dominar, porque a carne continua aí dentro. Ninguém cura um mau hábito de repente. Os estudiosos dizem aí que um hábito novo se forma em 21 dias. Você vai ter que perseverar, você vai ter que orar, você vai ter que lembrar disso, pedir o Espírito Santo para te ajudar e falar: Senhor, eu preciso, Senhor, não aceito mais esse homem fraco, esse homem desanimado com Deus, esse homem omisso, não aceito mais essa mulher sargentona dentro de casa, que manda em tudo, que tem que ser tudo do jeito dela. Senhor, eu não quero mais isso, eu quero viver na dependência do Senhor. Amém? Jezabel vive na dependência dela, porque ela tem o controle e a manipulação de tudo. Ela controla as finanças, ela quer controlar tudo, ela manipula, ela quer tudo, e se der alguma coisa errada, fugir ao controle dela, ela vira um bicho. Essa aí morreu, amém? Agora é uma nova vida em Cristo. Você é uma mulher de Deus, você é uma mulher mansa, de espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. E o homem de Deus, Salmo 128, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera, os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Amém? Promessa de Deus. Homem, Deus escreveu esse salmo só para nós. E escreveu Provérbios 31 para as mulheres, só para a gente lembrar das promessas de Deus. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina o melhor na sua palavra. Nós oramos agora, Senhor, e declaramos que tudo que foi falado aqui, o Senhor possa registrar no mundo espiritual essa decisão no coração de cada um. Que o Senhor derrame sua graça, tua misericórdia sobre nós. E abençoa os casais, as famílias, as igrejas dessa cidade. Que essa influência maligna, seja de Acabe ou Jezabel, não tenha lugar em nosso meio. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida de cada um. Amém. Em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor.